Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre um assunto que está sendo muito falado nas igrejas. Talvez a palavra mais dita nas igrejas hoje seja avivamento. Então é pregado, é divulgado um avivamento. E nós vamos entender um pouco hoje sobre o que seria um verdadeiro avivamento. A palavra de Deus, ela diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando se fala de avivamento, avivar, eu lembro da passagem em que o profeta estava ali diante daquele vale de ossos secos e ele profetiza um avivamento e aqueles ossos secos eles se levantam e se tornam uma multidão. Quando nós falamos de morte, a palavra morte, ela significa separação. A palavra de Deus diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados e nós fazemos parte da família de Deus. Só que nós não paramos de pecar. E o que nós vemos é a igreja clamando por avivamento sem estar viva. O avivamento ele precisa começar dentro de mim. Ele precisa vir de dentro para fora. O avivamento primeiro começa no meu coração, na minha vida, na minha intimidade com Deus, e depois ele passa para a igreja e ele passa a ser um movimento onde Deus começa a agir com mais frequência, com mais poder na vida da igreja. A palavra de Deus, vou ler um texto agora, em 2 Crônicas, capítulo 7. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, fazendo uma aliança com Salomão, e ele diz assim para Salomão, 2 Crônicas, capítulo 7, e versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. O Senhor diz aqui para Salomão que ouviu a oração dele. Salomão ele pediu, ele suplicou e o Senhor ouviu. Mas o versículo ele continua dizendo assim, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O Senhor está falando aqui para Salomão que se algo de errado acontecesse, se a chuva parasse, se os gafanhotos consumissem a terra, se viesse uma peste entre o seu povo. Nós podemos trazer isso para a igreja hoje e se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. O que é chuva? Bênçãos dos céus para nós. Meu amigo, se na sua igreja Deus não está agindo como Ele queria agir, é porque os céus estão cerrados. É porque Deus está impedindo que as bênçãos desçam para a sua igreja. E a culpa é de Deus? O que você acha? Se Deus não abençoa a igreja como Ele quer abençoar, de quem é a culpa? Porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, em Cristo nós temos toda sorte de bênçãos. Por que essas bênçãos não estão chegando até a igreja? Não é Deus que está falhando. Se os céus estão negros, se as bênçãos de Deus não estão chegando na igreja, na minha vida, na vida daqueles que me rodeiam, a culpa não é do Senhor. E o versículo continua, ele diz, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra.
Essa palavra, se ordenar, vem do Senhor. E o que é muito dito hoje é sobre prosperidade também. E a prosperidade, o que é prosperar? A palavra de Deus, lá em Salmo capítulo 1, ela dá alguns conselhos e no final do versículo 3, ela diz, e tudo que esse homem fizer, será bem sucedido. Isso é prosperar. Tudo que você fizer será bem sucedido. Trazendo isso para o espiritual, tudo que a sua igreja fizer, tudo que você fizer, aonde você colocar as suas mãos, vai ser bem sucedido? Isso é prosperidade espiritual. Mas essa prosperidade talvez não venha por quê? Porque os gafanhotos estão consumindo aquilo que era para prosperar. Se você falar com um agricultor, vamos supor que ele planta soja. Se vir uma praga de gafanhoto nessa soja, essa soja ela não vai prosperar. Os gafanhotos vão comer e ele vai plantar e não vai ver o fruto. O que nós vemos às vezes é a igreja plantando e não colhendo os frutos. Por quê? Porque no processo de desenvolvimento do fruto, os gafanhotos estão comendo. E às vezes você vê a pessoa ela ouve a palavra de Deus e ali ela fica empolgada, ela fica alegre, no outro domingo ela não volta. Você fala, mas por que não prosperou? Depois o versículo ele continua e ele diz, ou se enviar a peste entre o meu povo. Tem um versículo na Bíblia que diz, e é por isso que há entre vós muitos doentes e não poucos os que dormem. Por quê? Porque a igreja está em pecado. Porque a igreja não está olhando para dentro de si. Quando eu olho para dentro de mim e examino a minha vida, eu vou ver que eu preciso melhorar muito. Só que muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós examinamos o outro e nós olhamos só a nossa qualidade. Enquanto que nós deveríamos fazer o contrário, examinar a mim mesmo e olhar a qualidade no outro. Quando eu faço isso e eu coloco essa pessoa acima de mim, eu vejo que eu preciso melhorar muito. E se todos fizerem isso, a igreja vai buscar o quê? Uma santificação. O versículo 14, ele diz assim, ó, se o meu povo, né? Então Deus está falando com Salomão e falou, ó, se acontecer isso tudo que eu falei, se não tiver chuva, se tiver gafanhotos que estão consumindo a terra, se tiver peste entre o meu povo, e se você detectar que isso está acontecendo na sua igreja, escuta o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Traga isso para a igreja. Se o meu povo, se a igreja do Senhor Jesus Cristo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, pelo nome de Cristo, primeira coisa, se humilhar. Um dos maiores pecados que acomete a igreja é o orgulho, é a altivez, é quando eu me acho superior às outras pessoas. E Deus está falando assim, aquele que se acha soberbo, aquele que está cheio de si, ele está prontinho para cair. A Bíblia fala também que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E muitas vezes, aquele que pensa estar em pé, a Bíblia fala, aquele que pensa estar em pé, já está no chão, porque ele pensa que ele está em pé. Só de você pensar que você é melhor do que o outro, isso já mostra que você já está no chão. Então, se você se humilhar, chegar diante de Deus e reconhecer a sua insignificância, reconhecer o seu pecado, reconhecer que você não é nada e orar. Como clamar avivamento sem oração? O que me conecta com Deus é a oração. Como que eu quero vida de Deus
se eu não estou me conectando a Ele? Se eu não falo com Ele? Se o que eu falo com Ele são 5 minutos por dia e olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Buscar a Deus não é ir no domingo, na igreja, no culto, no domingo à noite e ficar ali 45 minutos, 1 hora e meia. Você tem 24 horas no dia. E essas 24 horas ela é para todos da mesma forma. Ninguém tem menos nem mais. Todos temos 24 horas por dia. Se você somar em 7 dias, você vai ver quantas horas você tem. E se você vê o quanto você dedica a Deus, você vai ver que você está falando, Deus, deixa eu viver minha vida, deixa eu caminhar aqui do jeito que eu quero e abençoa. Né? Às vezes a gente faz isso. E nós vamos no culto e clamamos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. O avivamento verdadeiro não é louvar ao Senhor, não é cantar, não é pular, não é glorificar. O avivamento é estar vivo novamente. Uma igreja viva é uma igreja que mantém comunhão com Deus, que tem conectividade com Deus, que ora e que escuta Deus. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, como que eu vou buscar a Deus? Aqui, ó. Palavra de Deus. Ah, mas isso não se usa mais. Olha aqui, ó. Está na minha mão. O celular. Hoje, com o celular, você tem aplicativos que te dão 10, 15 traduções. Você não lê a Bíblia porque você não quer. Porque você acha que não tem necessidade. Como pedir e clamar e esperar um avivamento se eu não estou buscando na fonte? O Senhor Jesus Cristo, Ele é a fonte de vida. Ele falou que Ele falou, eu sou a água viva. Se você me buscar e beber de mim, você, além de matar a sua sede, você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como uma igreja, ela vai estar avivada sem buscar ao Senhor? Não existe. Outra coisa, o versículo continua falando e apertando cada vez mais. Deus, ele aperta a gente. E se converter dos seus maus caminhos. Se converter. O que é fazer uma conversão? Quando a gente vai tirar a habilitação, a gente vê ali que convergir é você mudar de direção. Se converter dos seus maus caminhos é deixar aquilo que você faz. Aquele pecado que você acha que é pequeno, mas que te afasta de Deus. Porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Isso é inevitável. A palavra de Deus ela é clara nesse ponto. Isaías ele fala que os olhos do Senhor não estão encolhidos, não está fechado. A mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. E Ele não escuta. Se você não se converter dos seus caminhos, se você não buscar realmente santificação, não adianta orar, não adianta buscar, porque não vai passar, sua oração não vai passar do teto. Santificação. O avivamento ele precisa de santificação. Ele precisa de uma igreja que entenda que sem santificação, com o pecado, Deus não vai avivar. Não tem como, as duas coisas não andam junto. Pecado gera morte. Santificação gera vida. Por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Para que ali na cruz do Calvário Ele pagasse o preço do meu pecado e me santificasse. É em Cristo que eu posso ser santificado. É quando eu me entrego ao Senhor Jesus Cristo e falo, Senhor, me perdoe pelo que eu fiz. Eu não quero fazer isso mais. Renova o meu pensamento, renova a minha vida, me traz vida novamente. Então, vamos recapitular aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, a hora que você fizer isso, sabe o que Deus vai fazer? Então eu ouvirei dos céus. Se você quer que a sua oração seja ouvida, você tem que passar por isso aqui, ó. Se humilhar, orar, buscar, se converter. Então o Senhor vai te ouvir.
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Um avivamento, ele precisa começar com alguém que foi curado por Deus. A maior cura que Deus pode fazer na vida de um ser humano é os seus pecados. A maior cura é tirar você da condenação eterna. É te trazer a vida novamente. Porque nós em Adão morremos. Todo ser humano ele nasce morto para Deus. Em Cristo nós temos vida e vida eterna. Então, se o Senhor Jesus Cristo sarará a sua vida, sarará a minha vida e sarará a vida dos nossos irmãos à nossa volta, você vai ver que o avivamento ele vai acontecer naturalmente. Eu vi um texto num livro, vou ver se eu lembro aqui, que ele diz o seguinte: quando o sobrenatural encontra o impossível se torna natural. É impossível você pensar em uma cidade toda se render aos pés de Cristo. Isso é impossível aos olhos de Deus. Isso é impossível aos olhos humanos. Uma cidade toda se prostrar diante de Deus. É impossível. É preciso que haja algo sobrenatural. Para que haja algo sobrenatural, é preciso que a igreja entenda que o sobrenatural só vai acontecer se a igreja for santa e pura e sem mancha, sem mácula. Quando você entender isso, você vai buscar o Senhor com mais vigor, você vai orar, você vai acordar de madrugada, você vai falar com o Senhor, você vai meditar dia e noite, você vai pegar o Salmo 1 e vai viver ele de verdade. Eu vou ler aqui o Salmo 1 rapidamente. Até vou ler aqui numa versão diferente, a versão da Bíblia Viva. Salmo capítulo 1, verso 1 a 3. Ó, tá vendo aqui? Ó, a gente muda aqui a versão onde que a gente quiser. Ó. Bíblia Viva. Olha o que diz Salmo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa das rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer o Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Meu irmão, Deus, ele está te chamando hoje para um verdadeiro avivamento. Mas um avivamento que começa de dentro para fora. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.